Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Marie. Boa noite, Rafael. Vamos começar? Olá, boa noite, Rosana. Boa noite, Marie. Bom, sejam todos bem-vindos aqui a mais uma entrevista no TV Galáctica, que a gente faz aqui semanalmente, às terças-feiras. E, como a gente sempre costuma fazer, a gente dá uma introdução sobre o que é a Fundação Cast, um pouco sobre o que a gente veio fazer aqui nessa entrevista, né? Que a gente vem toda semana aqui. E inicialmente, para aqueles que são novos, e para quem também não é novo, para todos nós, é bom sempre falar o que é a Fundação Cast e como ela é organizada, né? Eu vou dar um breve resumo para vocês introdutório, que a Fundação Cast é uma organização científica não religiosa que trabalha com a tecnologia do plasma. Então, essa tecnologia ela foi elaborada para viagens espaciais através de posicionamento de campos magnéticos gravitacionais e não através da queima de combustível, né? E isso foi, na verdade, um marco nessa descoberta para a humanidade, porque através dessa descoberta, que se pode se posicionar através de campos magnéticos gravitacionais, você pode fazer isso também com as células do seu corpo e com qualquer coisa no nosso planeta. Então, através dessa tecnologia, você pode ter efeitos fantásticos na área de agricultura, energia, saúde, em qualquer área. Você pode aplicar, de fato, essa tecnologia não só para viagens e para transporte, mas para outros aspectos também. E, inclusive, para a situação que a gente vive hoje, que vocês sabem que a gente não pode citar o nome. Então, a gente tem esse desenvolvimento, o Sr. Cash trabalha com isso já há 40 anos, com essa tecnologia, e é o que ele fala, essa tecnologia do plasma ela anda de mãos dadas com as leis do universo. Então, você tem que seguir nessas leis um ethos que é da comunidade universal. E esse é o objetivo da Fundação, é trazer de volta a comunidade, os seres humanos, os seres desse planeta de volta em comunicação, em contato com a comunidade universal. Então, para isso, né, para essa linguagem de ethos e de alma, que é o que o Sr. Cast fala, pela primeira vez a ciência encontra a alma e está passando esse conhecimento na sua totalidade pela primeira vez para a humanidade. Então, aqui a gente tem uma estrutura na fundação, né, e uma dessa parte dessa estrutura, além da Fundação Cast, a gente tem a comunidade, os membros do Conselho Universal, que é o que ajuda a Fundação Cast e o Sr. Cast nesse espalhado conhecimento a nível de ethos e de alma. E a Marie, que está aqui hoje com a gente, ela faz parte desse Conselho Universal, e ela, como toda terça-feira, vem falar um pouco mais sobre, vem responder as perguntas que foram feitas por vocês durante a semana, e falar direcionado para essa parte mais a nível de alma e de ethos, como isso funciona, que é o que o Sr. Kai sempre coloca bem, não, essa tecnologia, ela não funciona se você não seguir um ethos, que é o ethos da comunidade universal, é para isso que os membros do Conselho Universal estão aqui e nos ajudando nesse processo. Agora eu vou deixar a Marie falar. Ok, Marie. Okay. Good evening, everyone. I'm Marie. I'm from the Universal Council, where I represent my native language, which is Norwegian. Bom, olá a todos. Então, olá a todos, sou Marie, sou membro do Conselho Universal e eu sou representante da língua norueguesa. Today I will start with something from the Universal Council's global policies. So the first one is Universal Council policies and their execution. And we are setting up and integrating procedures, team logistics, archiving a fair and balanced global coordination structure. Então, hoje eu vou falar alguma coisa sobre as políticas globais do Conselho Universal, né? Então, as políticas do Conselho Universal e sua execução, o primeiro ponto que a gente vai abordar antes de ir para as perguntas, que é uma das políticas estabelecer e integrar procedimentos, logísticas de equipe, alcançar uma estrutura de coordenação global justa e equilibrada. And the next one is protecting of beings and global peace, where we have justice for all beings with protection, equality for all lives, no borders, signing of the World Peace Treaty. Então, o segundo ponto é a proteção dos seres e paz global. Isso inclui a justiça para todos os seres com proteção e igualdade para todas as vidas, sem fronteiras, e a assinatura do Tratado de Paz Mundial. And then we have relations and communications. Relations and communications are established
peacefully through the presence and interactions of the Universal Council language and their supporters, guiding the communities with the new ethos, living in harmony, freedom of travel, equality, and respect for any differences in race. Então, o terceiro ponto são relações e comunicação. As relações e comunicações são estabelecidas pacificamente através da presença e interação dos idiomas do Conselho Universal e seus apoiadores, guiando as comunidades com o novo ethos, vivendo em harmonia, liberdade de viagem pelo espaço, igualdade e respeito por quaisquer diferenças de raça. The next one is creating abundance, creating peace through redistribution of all social resources through hospitality and ensuring an abundance of food, shelter, and establishing a thriving income for each individual. Então, o próximo é criando abundância, né, que é criar paz através da redistribuição de todos os recursos sociais, através da hospitalidade e assegurando uma abundância de alimentos, abrigo e estabelecendo uma renda próspera para cada indivíduo. And then we have establishing access to education. Access to universal education is the right of every individual of humanity. Então, estabelecendo também o acesso à educação, né? O acesso à educação universal é o direito de cada indivíduo da humanidade. And then we have access to reverse conditions. Every individual needs to have access to the knowledge of how to reverse any condition. Então, acesso a condições reversas, vamos dizer assim. Então, cada indivíduo precisa ter acesso ao conhecimento de como reverter qualquer condição que se encontra. And then we have humanitarian services. In case of imminent disasters on this planet or in the universe, we work through the soul and elevate humanity. Connecting to other souls will create opportunities to support souls anywhere on this planet. Então, serviços humanitários que tem a ver em caso de desastres iminentes neste planeta ou no universo, trabalhamos através da alma e elevamos a humanidade. A conexão com outras almas criará oportunidades para apoiar almas em qualquer lugar deste planeta. The ethos and the conduct. Every soul carries the ability of the knowledge between right and wrong. We, the Universal Council, through our conduct, shows the path. Então, temos também o ethos e a conduta. Cada alma carrega a capacidade do conhecimento entre o certo e o errado. Nós, Conselho Universal, através de nossa conduta, mostramos o caminho. So that was the global policies of the Universal Council in very short form. Então, essas foram as políticas globais do Conselho Universal, bem resumido para vocês aqui. So now we are on the questions. The first question is, when we understand the transmutation of the fields can manifest in other dimensions through the soul of the man, is this the phenomenon that happens when we are visited by beings from other dimensions on Earth? Então, vamos para as perguntas agora, né? A primeira pergunta é, quando compreendemos a transmutação dos campos, o homem pode manifestar-se em outras dimensões através da alma do homem? É este o fenômeno que acontece quando somos visitados por seres de outras dimensões na Terra? The first answer is yes. When man understands the transmutation of the fields as Jesus Christ did, man can manifest in other dimensions in different planets and on Earth. If other beings from other planets decides to visit us, their soul will manifest as human because of the environment in our planet.
Então, a primeira resposta a essa pergunta é sim. Quando o homem entende a transmutação dos campos como Jesus Cristo, o homem pode se manifestar em outras dimensões, em diferentes planetas e na Terra. Se outros seres de outros planetas decidirem nos visitar, sua alma se manifestará como humana por causa do meio ambiente do nosso planeta. And then there is next the answer. When we learn to transmute and travel as soul, we are still within the level of strength that our soul is. So as a soul, we will never end our journey. We will always seek to come closer to the Creator. Então, uma outra resposta a essa pergunta é: quando aprendemos a transmutar e viajar como alma, ainda estamos dentro do nível de força que nossa alma é. Assim, como alma, nunca terminaremos nossa jornada, sempre procuraremos nos aproximar do Criador. It's like we first jump into the first pool, and while being there, we serve others and gain strength, and one day our soul's field strength is of a level that allows us to jump to the bigger pool. The same happens again. We serve others and gain strength, and one day we are able to jump into the bigger pool. And in the end, we are in the biggest pool, the pool of the Creator, where we can serve the whole of creation. Então, é como se saltássemos primeiro para uma primeira piscina, e estando lá, servimos aos outros e ganhamos força, e um dia, a força do campo de nossa alma é de um nível que nos permite saltar para uma piscina maior ainda. O mesmo acontece novamente, servimos aos outros e ganhamos força, e um dia somos capazes de saltar para uma piscina maior. E no final estamos na piscina maior que tem, que é a piscina do Criador, onde podemos servir a toda a criação. Many other creatures of the universe are already able to do this and can transmute to physicality on Earth according to the fields of the environment, which means they will look like us, since we are also created according to the fields of the Earth. Same happens to us when we manifest ourselves in an environment in space. We will look like those who were created there. Maybe green skin and 4 arms, or as a gaseous creature like a cloud. Então, muitas outras criaturas do universo, já são capazes de fazer isso e podem transmutar a fisicalidade na Terra de acordo com os campos do meio ambiente, o que significa que elas se parecerão conosco, já que também somos criados de acordo com os campos da Terra. O mesmo nos acontece quando nos manifestamos em um ambiente no espaço. Seremos parecidos com aqueles que foram criados lá, nesse local. Talvez vamos ter pele verde e 4 braços, ou como uma criatura gasosa, por exemplo, como uma nuvem. So we are still talking about the 2 dimensions, physicality and soul, where the soul dimension has a spectrum of fields. If your soul has a higher or stronger field strength, you reach more, can do more, can see more. This is my understanding. Portanto, ainda estamos falando das 2 dimensões, fisicalidade e alma, onde a dimensão da alma tem um espectro de campos. Se sua alma tem uma força de campo maior ou mais forte, você alcança mais, pode fazer mais e ver mais. Este é o meu entendimento. And then there is another answer. Yes, in the level of transmutation of energies in the dynamic field plasma soul of the man can manifest in a way in other levels of life and living by caring with the essence of what we are, the magnitude you can say, to get the balance fields needed to manifest us
you are living and tangible at the moment. Então, uma outra resposta a essa pergunta é sim. No nível de transmutação de energias, no campo dinâmico do plasma, da alma do homem, pode se manifestar de uma forma em outros níveis de vida e viver carregando com a essência do que somos, a magnitude, você pode dizer, para obter os campos de equilíbrio necessários para se manifestar como você está vivendo e tangível no momento. The dynamic plasma fields where the transmutations occur is non-tangible. You cannot visibly see it, but can see the transformations here in visible light, as a mother carries an unborn child in her womb, as the child in the womb is an energy pack, transmuting according to the conditions around, gradually transform the mother differently in every stage of action. Então, os campos dinâmicos de plasma, onde as transmutações ocorrem, não são tangíveis. Você não pode vê-lo visivelmente, você não pode visualizar visivelmente, mas pode ver as transformações aqui em luz visível. Como uma mãe, por exemplo, carrega uma criança que ainda não nasceu em seu útero, pois a criança no útero é um pacote de energia, transmutando de acordo com as condições ao redor, gradualmente transforma a mãe de forma diferente em cada estágio de ação. Here it is very, very important to have peace in the heart and soul and conduct according to the ethos of the Creator. Then only your wish can create the way you want to be wherever in the universe. The being of love and light were always with us to guide and give the knowledge back to nature, which is us, the whole humanity, to understand the beauty and the totality and the love of the Creator. Então aqui é muito importante ter uma paz no coração e na alma e uma conduta de acordo com o ethos do Criador. Então somente assim seu desejo pode criar o caminho que você quer, estar em qualquer lugar do universo. Os seres de amor e luz sempre estiveram conosco, para orientar e devolver o conhecimento à natureza que somos nós, a humanidade inteira, para compreender a beleza e a totalidade e o amor do Criador. And then we are on the second question. With the evolution of the soul, can we understand that in the near future the soul of physicality ascends? Temos uma segunda pergunta que é: com a evolução da alma, podemos entender que no futuro próximo a alma da fisicalidade ascende? The first answer, with the process of the evolution of the soul experiences the maturity needed to understand and transform and manifest in a condition needed for a soul, enhancing the soul of the collective existence. Here in this physicality we say future. Então a primeira resposta a essa pergunta é: com o processo de evolução da alma, a alma experimenta a maturidade necessária para compreender e transmutar, transformar-se e manifestar-se em uma condição necessária para uma alma, aprimorando a alma da existência coletiva. Aqui, nesta fisicalidade, dizemos futuro. And then there is the second answer. Presently, the soul of the man is in the soul of physicality. If the soul of physicality becomes equal to the soul of the man, when they become equal, the physical soul can be in the soul of the man and will mutate and travel the spans of the universe and manifest where his soul feels safe and comfortable.
Então, a segunda resposta a essa pergunta é: atualmente a alma do homem está dentro da alma da fisicalidade. Se a alma da fisicalidade se torna igual à alma do homem, então quando elas se tornam iguais, a alma física da fisicalidade pode estar na alma do homem, e o homem vai sofrer uma mutação e percorrer a extensão do universo e se manifestar onde a sua alma se sente segura e confortável. And then we have another answer. With what we learn in the teachings about the soul from Mr. Kesh, we learn how to conduct our soul of physicality. We learn how to create peace between the soul of physicality and the soul of the man. Our emotions are created in the interaction between these two souls, and we get a much better and more peaceful life learning to conduct our soul of physicality. Então, uma outra resposta a essa pergunta é: com o que aprendemos nos ensinamentos sobre a alma do Sr. Kesh, aprendemos a conduzir nossa alma da fisicalidade. Aprendemos como criar paz entre a alma da fisicalidade e a alma do homem. Nossas emoções são criadas na interação entre estas duas almas e obtemos uma vida muito melhor e mais pacífica, aprendendo a conduzir nossa alma da fisicalidade. When we are at peace and serve others, we add to the soul of the man. By creating the balance between our souls, we will be able to bring the soul of the man on the outside and the soul of physicality on the inside. When this happens, the soul of physicality is passing through the very strong fields of the soul of the man and is in a way rinsed. The soul of physicality will be balanced within and act in harmony and balance with the soul of the man. Então, quando estamos em paz e servimos aos outros, adicionamos a alma do homem. Ao criar o equilíbrio entre nossas almas, seremos capazes de trazer a alma do homem por fora e a alma da fisicalidade por dentro. Quando isso acontece, a alma da fisicalidade passa pelos campos muito fortes da alma do homem e é de certa forma enxaguada, lavada. A alma da fisicalidade será equilibrada por dentro e agirá em harmonia e equilíbrio com a alma do homem que está por fora. Then we are on the third question. Starting March 21st, Mitra will manifest itself all over the planet. And that is from Beto Mesa. Então temos uma terceira pergunta que é: a partir do dia 21 de março, Mitra irá se manifestar em todo o planeta? Pergunta é de Beto Messa. And the first answer, from the 21st of March, Mitra will be known to man through KFTV channel, and the truth about her as daughter of God will be revealed to all humanity. Então, a primeira resposta é: a partir de 21 de março, Mitra será conhecida pelo homem através do canal da KFTV, e a verdade sobre ela como filha de Deus será revelada a toda a humanidade. And then there is another answer. Hasrat Mitra's appearance doesn't match this timeline. It will be according to the totality of humanity's soul in need. This date is the way the new cycle of the maturity of the souls in collective will begin, and the ethos of the Creator start to manifest, knowingly or unknowingly. Be present in peace in every moment of love. Love of this magnitude will be experienced by humanity after eons. Então, uma outra resposta a essa pergunta é: a aparência de Hasrat Mitra não corresponde a esta linha do tempo. Será de acordo com a totalidade da alma da humanidade e sua necessidade.
Esta data é a forma como o novo ciclo de maturidade das almas e sua coletividade começará e o ethos do Criador começará a se manifestar, consciente ou inconscientemente. Estar presente em paz em cada momento de amor. Amor desta magnitude será experimentado pela humanidade depois de eras. And then there is another answer, and it starts with an extract from the 363rd Knowledge Seekers Workshop. The birth of new life, the creation of new life, coming on 21st of March, will be the essence of the promised one. The year 2021 is the calendar of one path of belief. It's the cycle of balance. It's the cycle of unity. In so many ways, everything will become one. And in so many ways, mankind reaches the point of maturity, and it needs one soul to take everything over. Então, uma outra resposta ela veio de um trecho do workshop de buscadores de conhecimento do Sr. Cash, número 363. A resposta é o nascimento de uma nova vida, a criação de uma nova vida. A partir de 21 de março, será a essência da prometida. O ano de 2021 é o calendário de um caminho de crença. É o ciclo do equilíbrio, é o ciclo da unidade. De tantas maneiras tudo se tornará um. E de tantas maneiras a humanidade chega ao ponto de maturidade e precisa de uma só alma para assumir tudo. One soul to be made out of pure love and creation that will change the society of the Unicos in one click. It has the power of the Creator to be able to do the switch, and with it, enlightenment of the Unicos and the universe to be established. This is not what we dreamt about. This is what we set out to be done, and our wish is our command. Então, uma alma a ser feita de puro amor, criação, que mudará a sociedade do Únicos em um só clique. Ela tem o poder do Criador de poder fazer a mudança e, com ela, a iluminação do Únicos e do Universo a ser estabelecida. Não é com isto que sonhamos, é com isto que nos propomos a fazer. E nosso desejo é nosso comando. In so many ways, mankind will be free from the shackles of physicality. It depends on how man understands the structure and the work of his soul. Então, de tantas maneiras, a humanidade estará livre das amarras da riqueza e livre das amarras da fisicalidade. Depende tudo de como o homem entende a estrutura e o trabalho de sua alma. So then we are on the fourth and last question. And that is, from which planet does Mitra come from? And that is from Beto Mesa. Então temos a quarta e última pergunta, que é de qual planeta Mitra vem? Essa é a pergunta também do Beto Messa. And the first answer, Mitra was from planet Earth. She was the first human to understand the Creator and the created. Adam is the Creator and Eve is the Mitra. She is the daughter of God. Então a primeira resposta a essa pergunta é: Mitra era do planeta Terra. Ela foi a primeira humana a entender o Criador e o Criado. Adão é o Criador e Eva é Mitra. Ela é a filha de Deus. And then there is another answer. Hasrat Mitra will come from the paradise within you. You are the first being to welcome by opening the doors of your heart and soul. Então, uma outra resposta é: Asra Mitra virá do paraíso dentro de você. Você é o primeiro ser a receber, abrindo as portas do seu coração e da sua alma.
And then there is another answer, and that is from the 330th Knowledge Seekers Workshop. Mitra is the essence of the Creator. The essence is the rays radiating from the central sun, which is the Creator. Everything in creation is created from these rays, the mitras, from the Creator. Então, a outra resposta com relação a essa pergunta foi tirado do workshop de buscadores de conhecimento número 330. A resposta é: Mitra é a essência do Criador. A essência são os raios, irradiando do Sol central, que é o Criador. Tudo na criação é criado a partir destes raios, os mitras, a partir do Criador. Last time Mitra was born on Earth was some 8,000 years ago. This Mitra was a soul. The light, the shine, the brightness of the light was a sign of Mitra. Mitra itself is a version, a copy of the life and the cycle of Eve, where Adam is the creator and Eve is the Mitra, created in creation by the Creator, for him to be loved and to love. Então, a última vez que Mitra nasceu na Terra foi há cerca de 8.000 anos atrás. E esta Mitra era uma alma. A luz, o brilho, a luminosidade da luz era o sinal de Mitra. Mitra em si é uma versão, uma cópia da vida e do ciclo de Eva, onde Adão é o Criador e Eva é Mitra, criada na criação pelo Criador para que ele seja amado e que possa amar. Mitra is the message of the universe. It's the working of the universe in the language of the man, and it is the ethos in physicality of the one who brought it, the origin. Então, Mitra é a mensagem do universo, é o funcionamento do universo na linguagem do homem e é o ethos na fisicalidade daquele que o trouxe à origem. The first being who understood became Mitra. It means understanding the connection between the energy and the physicality and its connection with the Creator. The true Mitra is in reality the first person who understood this and saw the beauty in what the Creator creates. Então, o primeiro ser que entendeu se tornou Mitra. Significa compreender a conexão entre a energia e a fisicalidade e sua conexão com seu Criador. O verdadeiro Mitra é, na realidade, a primeira pessoa que entendeu isto e viu a beleza no que o Criador cria. Like the stories told in the Bible, what will happen or who is told in pictures. Mitra is energy straight from the Creator, which is the central sun in the structure of creation or the unicos. This energy is conscious and can transmute into what it likes to be, a child, a flower, a plasma. Então, como a história na Bíblia, o que vai acontecer ou quem é contado em imagens. Mitra é a energia diretamente do Criador, que é o Sol central, na estrutura da criação ou do Unicos. Esta energia é consciente e pode se transmutar no que gosta de ser, uma criança, uma flor, um plasma. The important point is the message, and that we as human beings understand the relation between the soul of the man, the soul of physicality, and our connection to the Creator. Then the magic happens. This is my understanding. Então, o ponto importante é a mensagem de que nós, como seres humanos, entendemos a relação entre a alma do homem, a alma da fisicalidade e nossa conexão com o Criador. Então, a magia acontece. Essa é a minha compreensão.
So that was the end of the answers from the Universal Council. I thank everyone who has contributed. Então, essas foram as respostas do Conselho Universal. Obrigado a todos que contribuíram. Ai, foi bom, hein? Eu estou imaginando coisa. Ai, cada hora, minha cabecinha dá uns pulos assim. Ai, acho que eu viajo, viu? Eu preciso, como é bom eu fazer essas, no caso, transcrever, porque aí eu consigo muitas vezes entender. Às vezes fica uma dúvida danada, viu? Mas tudo bem, eu vou ler novamente. So Rosanna just sharing here with us that it was good to hear all this, and she was pointing again that how important it is for her to transcribe this that she's doing. She was always transcribing, and that she needs to read again and always have something more to get when she transcribed these interviews. So. Tem uma pergunta aí. Quer ler? Do copo, eu não sei responder. Eu vi essa pergunta, mas isso mas ficou eu nunca vaga. Vi nenhuma. Então, eu nunca vi nenhuma reação. Pode ser vários fatores, né? Então, não tem nem como responder. Tem que ser um médico para avaliar e para saber. Pode ser outras coisas na vida dele, não sei. Isso, porque do copo eu nunca vi nenhuma reação. Então, pode estar acontecendo alguma coisa, né? O que acontece muitas vezes, por isso que a Fundação Cash recomenda as pessoas que estão tomando o copo da vida, quem tem doença crônica, principalmente, ter acompanhamento médico, porque o que acontece muito é o seguinte, às vezes a pessoa, quando ela toma o copo da vida, ela começa a ter melhoras em outros aspectos. Por exemplo, se a pessoa tinha pressão alta, ela começa a ter o equilíbrio no sistema. E, na verdade, não é a água que está fazendo mal, mas é o remédio que começa a não precisar mais estar ali atuando. Né? Então, por isso tem que ter acompanhamento médico para o médico e estar junto no processo. Então, qualquer doença crônica que você tenha, é bom sempre ter um acompanhamento médico. Isso. So I was just saying here, Rebecca, there was a question from somebody asking about the cup 1 and cup 2, that he found some spots in his hand, and he was asking if it was about the cancer, I don't know. And then I was just saying that just a doctor can see this, and I was just adding that something important to add, that everybody who have especially chronic disease, always important to have a doctor to follow the process, because especially as Mr. Cash said, as you can see, people who have like high blood pressure, for example, they can have bring balance through the plasma water, and sometimes the medicines are not so, in that moment, can be decreased or can be changed, we don't know. So this is something that's important. Always have a doctor in this. If you have some chronic disease, especially, always have a medical doctor. Agora fala um pouquinho da entrevista do Sr. Cash no dia, acho que foi 19, de madrugada. Fala um pouquinho para o pessoal também assistir depois. Okay. So Marie, Rosanna is asking us to speak a little bit about the interview that Mr. Cash gave in I think 2 days ago, for the radio As You Wish talk. I don't remember exactly the name of the radio. But you want to speak something, or you want me to speak something? Yeah, I think you have to do that. As I've heard it, but I can't recall just special. Okay. As I said to Rosanna in the beginning, I think it was mainly what was said in the last teaching, but we can say something. Bom, a Maria estava falando que ela ouviu a entrevista, mas foi uma coisa que teve muita coisa que foi falada já dos últimos ensinamentos do Sr. Cash. E basicamente essa entrevista o Sr. Cash falou bastante sobre a questão sobre as unidades, principalmente de aprimoramento, que estão sendo lançadas, né? A vertical, principalmente, a início da entrevista foi falando sobre isso. E a importância que essa unidade é para o nosso momento agora, é que essa unidade está sendo usada para o acordo de paz que está acontecendo entre Irã, Estados Unidos e Israel nesse momento, onde o Sr. Cash foi pedido, como a gente já falou na outra entrevista no TV Galáctica aqui, que o Sr. Cash está liderando esse acordo de paz entre esses 3 países, e a tecnologia oferecida é essa unidade vertical.
que ela é utilizada não só para restaurar a parte emocional e física das pessoas, mas também outros aspectos que o Sr. Cash coloca. Né? Então, esse foi um aspecto inicial da entrevista, e ele focou muito nesse ponto, né, como era uma entrevista para uma rádio americana, se não me engano, ele focou muito nesse ponto da visão dos americanos, foi interessante, né, porque muita gente tem essa visão dos iranianos como algo ruim sempre. Isso foi uma coisa que o entrevistador pontuou muito. Né, e ele falou bastante, o Sr. Cash, dessa imagem que foi criada, e muito dessa imagem foi criada por conta dos iranianos terem uma tecnologia mais avançada e os Estados Unidos não tem. Então esse é um hábito comum dos americanos e europeus fazerem isso, tentarem colocar um outro país para baixo, ou botar eles como terroristas, alguma coisa do tipo, quando eles têm algo que é mais avançado que eles têm. E isso já foi provado, como o Sr. Cash colocou mais uma vez, que o governo iraniano já comprovou que foi usada a tecnologia para poder capturar o drone americano, e também para outros aspectos também. E o Sr. Cash colocou isso também, né, pra gente, que quando ele entrou naquela reunião, você podia sentir, né, que eles estavam, de fato, com medo do Sr. Cash, porque eles sabiam do poder da tecnologia. Só que o que foi colocado na mesa foi o acordo de paz para ser assinado. E como o Sr. Cash falou, isso é uma conversa que é um início, é um gigantesco passo, mas já que é um tempo para poder ser digerido por ambas as partes, tem muita coisa por trás, mas é um passo que é uma coisa muito nova que aconteceu, né? Principalmente ser um iraniano liderando esse acordo de paz entre Israel e Irã, e com os Estados Unidos junto também no processo. Então foi basicamente esses pontos. Eu botei um resumo do resumo, né? A entrevista ela é muito maior. Foi 1 hora de entrevista, inclusive vai ter a parte 2 da entrevista, que eu recomendo vocês assistirem. Mas foi um dos pontos que eu estou lembrado agora que foram bem importantes colocados foram esses, né? E como isso. E uma coisa também que foi importante, que foi colocado não nessa entrevista pelo Sr. Cash, mas na sexta-feira passada no ensinamento em língua portuguesa, foi uma coisa que o Sr. Cash veio, ele deu uma aula ótima pra gente. Para quem não viu essa aula de sexta-feira passada, recomendo ver, porque ele explicou com detalhes a caneta da dor. Foi um pedido nosso aqui que a gente colocou para o Sr. Cash, ele veio especialmente para responder essas perguntas. Quem está elaborando aulas em cima dessa caneta, uma das aulas vai ser sobre a caneta da dor, para as pessoas fazerem, então é muito legal. E outra coisa que ele falou é como os brasileiros podem ajudar a sua nação com a tecnologia hoje. Então, hoje o que a Fundação Cash está trabalhando, o foco da Fundação Cash é trabalhar a nível governamental. Então, o Sr. Cash colocou isso bem claro para os buscadores de conhecimento do Brasil, né, que isso é uma coisa que tem que começar a ser colocada para os governantes aqui. Pode ser governo federal, governo estadual, governo de cidade, mas é colocar que a Fundação Cash já está hoje trabalhando com governos, por exemplo, na China. Foi o que ele colocou bem claro. Quando você for para um governante, fala, a Fundação Cash hoje tem o apoio do governo chinês. Hoje foi investido, nos próximos 5 anos, já tem investimentos de mais de 1 bilhão de euros, de dólares, se não me engano, não vou falar, acho que é dólares que ele falou, não euros. Só para poder desenvolver a tecnologia, que é considerada uma tecnologia de alta qualidade espacial, agora fugiu o nome, é high-tech, que eles falam em inglês, mas agora não sei a tradução literal. E isso ser colocado para os governantes aqui, que isso é uma coisa que os governos do China, Irã e México já estão abraçando, inclusive no México uma cidade deve começar a utilizar a tecnologia, e é isso que ele falou, para os buscadores de conhecimento aqui do Brasil começarem a levar isso mais para o governante e começarem a mostrar para eles de fato, isso é uma coisa que já está acontecendo, já tem governos atuando, já tem governos que já estão abraçando a tecnologia e dando suporte. Né? No Irã eles deram um espaço gigantesco para desenvolver essa tecnologia já, então vai ter desenvolvimentos acontecendo nos próximos meses nessa área. Então esse é um ponto que é o ponto foco que foi colocado para o Sr. Cash, por buscar mensagem especificamente para os buscadores de conhecimento do Brasil, né? Que o foco tem que ser, porque uma vez que a gente atinge o governo, quando a gente tem esse apoio, o desenvolvimento é muito mais eficiente, a gente age de acordo com quem está governando o país, que eles são responsáveis pela nação, e ao mesmo tempo isso começa a atingir muito mais gente também. Então a gente cobre todos os aspectos quando a gente age diretamente com a parte governamental, e é o que o Sr. Cash fala, isso é função dos buscadores de conhecimento fazer, que é uma vez que eles recebem esse conhecimento de forma livre, eles sabem, eles estão conhecendo, estão estudando, eles podem chegar e passar isso adiante para os seus governantes, e aí cabe aos governantes abraçarem esse processo para o bem da sua nação, principalmente, não só para a situação que a gente passa, mas para outros aspectos que podem ser desenvolvidos. Deixa eu só traduzir agora, que eu falei bastante. So I was just making
a small summary about the interview that I could remember. That I will say basically, as I remember, Mr. Cash spoke a lot what was said in other teachings also in this interview, but it was said at the beginning about the enhancement unit that Mr. Cash pointed out about how it's used to give for the nations as in the street the peace treaty that's happening, that Mr. Cash is leading. That's is happening between Israel, Iran, and United States. And Mr. Cash was pointing this out in this interview also. And one point that was very nice that I saw in this interview that Mr. Cash pointed out was how the Americans and Europeans put something like the image of terrorists of Iran, and how they used to do that in a way just to, when they don't have the technology that's so advanced as they have, so they try to put down other nations. That's the habitual of them. And that's Mr. Cash was explaining that it was shown already the efficiency of the technology, and they know already about this. So it was put to Mr. Cash in this interview. So in summary, as I could remember, was this. And so this led to another thing that I was able to remember. That was a message that Mr. Cash gave to all the Brazilian knowledge seekers in the last Friday teaching. That was specifically for the Brazilian knowledge seekers to try to reach the government. So that's how Cash Foundation wants to work from now on. And he was given the example of the Chinese government that is investing billions in Cash Foundation now to develop the technology, how the Iranian government is also investing in the Cash Foundation. So it's the responsibility of the Brazilian knowledge seekers to go forward to reach the governments, federal governments, city governments, any kind of government. That's the way Cash Foundation wants to work, because this way the governments can help their society at their work, and we can work directly with them, and this can reach much more people if you work directly with the governments, and everything according with the country and what the country wants and the place wants, the state. So this is something very important that was remind people here that Mr. Cash put to us. Eu coloquei aqui porque o pessoal pergunta, né, onde acha, então o pessoal entra no Facebook, né? Sim. Eu vou colocar uma perguntinha aqui rapidinha, responde, por favor. So we have one last question. It's asking, Brazil is not in this treaty like this between these nations yet. So that's a question. Então, com relação a essa pergunta, né, a gente está em conversas com governos aqui no Brasil, inclusive com alto escalão do governo, a gente sabe disso, já sabe da tecnologia, estão cientes da tecnologia já. Inclusive, eles ficaram bem receptivos inicialmente com a tecnologia, mas a gente está em processo de espera nesse momento, porque o que a gente fala, a Fundação Cash oferece tecnologia, agora a gente tem que aguardar a resposta, se eles realmente vão abraçar esse processo ou não. Então, foi colocado pelo Sr. Cash de forma bem clara para os governantes aqui do Brasil, o que é a Fundação Cash, o que ela está trazendo, e o que pede em troca, que é a paz, de fato. E eles gostaram muito, mas a gente está nesse processo de aguardo, né? Já foi contactado. O governo brasileiro já sabe praticamente tudo, inclusive muitos usam a tecnologia aqui, a gente sabe disso, né? Que usaram para esse processo do que está acontecendo aqui, que a gente sabe que a gente não pode citar o nome. E só que agora a gente está no aguardo dessa resposta, né? Porque eles não para guardarem para eles, mas poder colocar para a nação isso, porque isso é complicado. Quando você usa a tecnologia só para o seu benefício próprio, para a sua família, para si mesmo, mas você, no fundo, você não está fazendo o seu trabalho, que é passar isso para a sua nação. E é isso que acontece hoje aqui no Brasil, que a gente está vendo. E isso é algo muito grave, a gente colocou esse conhecimento agora para eles, de fato. Agora não tem como mais negar, porque isso é oficial, eles sabem disso. Hoje foi uma reunião que a gente estava com o alto escalão do governo federal brasileiro, e agora a gente está no aguardo dessa resposta, né? Então cabe agora ao governo, e é o que a gente pode fazer como buscador de conhecimento, é trabalhar na elevação da alma desses presidentes, dos governantes do nosso país. Essa é a nossa função, né? Que é isso, que não é só eles, né? A gente tem que parar com isso, a gente tem que parar de apontar o dedo, o governante tem que aceitar, mas a gente faz parte desse processo, eles só são um representante lá. Então se a gente começa a unir nossas almas e colocar essa intenção da maneira correta, tenho certeza que essa resposta vem. E é como o Sr. Cash sempre trabalha, ele sempre falou uma coisa para mim que é muito interessante, ele sempre respeita a alma do local, né? Os governantes geralmente são essa representação,
É o e do coletivo. coletivo. Então a gente tem que estar atento a isso. Quando a gente faz reunião, a gente não está falando com aquele representante, mas sim também com a alma daquele local. Então quando a gente fala essa informação, é para toda a nação se unir nesse processo, né? Trabalhar como o Conselho Universal trabalha. Isso que significa você trabalhar com o seu desejo, com a elevação. A informação está lá. Agora tem que ser tocada a alma desses governantes, porque para dar esse passo adiante requer uma compreensão a nível de alma também. Deixa eu só traduzir rápido, porque está no final. So as a summary, as I was saying here, was just saying that it was said the high government here in Brazil, they know already about this technology. They are, and I was just adding that most part of them, they use this technology, especially for these people. We know this, they use for themselves and for their family. So this is something very serious because they know of this, they use that, so they're not put into their society. And Sekesh put this to them, that in the church we are doing this, every place in the Brazil people are doing this, so it's the job that the governments to go ahead and to do this also. And we are just waiting now their response because they already know about this. So we are in this process of waiting what they want to go, the next step, how to work with Cash Foundation here in Brazil. And I was saying that something very important as the job of the knowledge seekers here is to work in the elevation to reach the soul of this government, because it's very easy for us to point our fingers and say the fault is from the government that did not accept the technology. But the point is for us that Mr. Cash always say this to us, that we need to respect the soul of that nation and soul of the place. So this governance is a representative of this soul, I believe. And this is something that we need to be aware. So this is where we go, that the Universal Council shows to us in a very clear way that we need to work in the elevation of the soul, work together. So this is not something that he will accept. The nation must accept in their souls also. So that's just my opinion. Eu fico feliz, juro, dá uma alegria ouvir isso, que nós não estamos, como se diz, para trás, né? E vamos ver agora qual é a resposta. Eles já sabem, já estão cientes já disso, né? Os governantes aqui. Bem cientes, inclusive. Muito bom. Porque senão o povo vai passar a perna, porque o povo já está aprendendo a fazer. Sim, né? O povo já está fazendo aqui. Sim. E é o que a gente está falando, isso já está nas tribos da Amazônia. Inclusive, hoje a gente estava falando com uma líder de 200 tribos da Amazônia, né? Que eles querem aplicar a tecnologia nas tribos. A gente vai ver como é que isso vai à frente. Mas isso é uma coisa que a gente está mostrando para os governantes, como isso já de fato já acontece aqui. E é uma coisa que está se espalhando cada vez mais, não tem como mais parar. Não só no Brasil, mas como no mundo todo. So, I was just adding here that today we had somebody from the indigenous tribe got in touch with us. He's a leader from 1,200 communities. And they were interested to put the cash technology there. So just the beginning was the first step. The indigenous tribe they're always very, very afraid of the white people, let's say like that. So they are very traumatized about that. So, but they did a huge step. They came to us and talked. They want to know more about this. So we are sending materials for them. And that's the point we want to show to the governments. Like even in the far place of the Amazon, they are already doing that. So some tribes here are already doing, and more. So this is something that is unstoppable now. That's my feeling, and they cannot stop anymore. Nossa, quanta gratidão, viu, Rafael? Porque tanta coisa acontecendo, né? E muitas vezes a gente só foca as coisas, às vezes, que estão ruim, mas tem muita coisa boa acontecendo. Gratidão por esse momento, viu? Sim. E agora eu vou me despedindo, infelizmente. Vamos ver se a Marie quer falar algumas palavras finais também. So, Marie, you want to say some final words? I can tell that the Universal Council is working on a peace or an invitation to world leaders to sign the peace treaty on television. So it will be sent out, but first we have to write it together with the Universal Council supporters. So it's a group that is working. Então, a Marie estava colocando aqui da questão da elaboração do Tratado de Paz, que a gente está trabalhando junto com o Conselho Universal para ser tudo isso passado na TV da Fundação Cash, para ser assinado pelos governantes. Então, isso tudo está sendo elaborado já e tudo sendo organizado para poder a gente estar fazendo isso em TV,
para os governantes estarem assinando esse tratado de paz junto com os membros do Conselho Universal e com os apoiadores também. Rafael, agora nós vamos, viu? Ok, Eu we desejo must a go todos now. uma ótima semana. Fiquem com Deus. Obrigada. Ok, bye bye. Bye, bye.